Então, nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 26. Eu gostaria, em reverência à palavra de Deus, vocês colocassem de pé, eles se puderem. E nós vamos acompanhar em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Vamos começar aí do versículo 1. Gênesis 26, diz assim. Ali está o 12, mas pode começar do 1. Pode mudar aí no telão. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra e eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Versículo 8, agora parte A. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, só essa parte, agora vamos pular para o versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Vamos repetir todos esse versículo 12? Vamos lá? Semeou, deixa eu ler ali para a gente falar do mesmo jeito. E semeou Isaac, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A minha versão diz: Isaac colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Agora você vai tirar o nome de Isaac, e você vai pôr o seu nome. Nós vamos ler esse versículo novamente, e ao invés de falar Isaac, você vai pôr o seu nome. E ao invés de falar naquela terra, você vai falar a sua cidade, aonde você mora, aonde você trabalha. Por exemplo, eu vou falar: e semeou Sidney em Governador Valadares, perfeito? A Tânia vai falar: e semeou Tânia, e por aí vai. Vamos lá de novo? E semeou, aí você fala seu nome. E semeou Sidney em Valadares, e no mesmo... Ô, gente, está fraco. Vamos de novo? Fala com vontade, seu nome, entusiasmo. Você vai falar assim: semeou Maurício, hein, Maurício? Semeou Maurício em Valadares, vamos lá, vamos com entusiasmo. E semeou Sidney em Valadares, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Vamos fechar os olhos. Pai, louvado seja o teu nome. Mais uma vez, meu Deus, a palavra do Senhor está sendo ministrada. Pedimos ao Senhor, o Senhor fale através desta palavra aos nossos corações nessa noite. E o Espírito Santo tem a plena liberdade a falar cada coração, cada mente. Porque na hora o Senhor fala, Deus, aí vidas são transformadas. Então eu te peço em nome de Jesus, a começar da minha vida, transforma tudo que for necessário. Nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Nós vimos que durante a fome que aconteceu ali em Canaã, Isaac tinha ido morar com os filisteus em Gerar. Esses filisteus, nós lemos aí, não são os mesmos filisteus, não é a mesma tribo, não é o mesmo povo dos filisteus inimigos do povo de Israel. E nós vamos ver lá no livro de Juízes, quando Gideão luta contra os filisteus, não é também o mesmo povo. E nós vamos encontrar lá no livro de Reis, quando Davi luta contra Golias, não é o mesmo povo, tá? Só em termos de curiosidade, para a gente estar sabendo, não é o mesmo povo. Esse daqui são filisteus também chamados de afitoristas. Eles moravam na região próxima ao mar.
Eles não são os mesmos inimigos, os mesmos filisteus que vão aparecer lá na frente. Nós vimos e Abimeleque, ele esteve com Abimeleque. Este Abimeleque também, a título de curiosidade, não é o mesmo Abimeleque e aparece para Abraão no capítulo 20. Há 6 capítulos atrás, Abraão também desce a Gerar, com a sua esposa, pelo mesmo motivo Isaac, fome na terra, sequidão, e o pessoal vivia de agricultura, né? Então eles precisavam de chuva, precisavam de água para sobreviverem. Então, pelo mesmo motivo, Abraão desce a Gerar e se encontra com Abimeleque e mora e passa ali, depois vai para o Egito. Esse Abimeleque não é o mesmo Abimeleque e se encontra agora com Isaac. Talvez o filho, talvez o neto, porque Abimeleque não era o nome de uma pessoa, e sim um título dado a uma pessoa, pelo qual ele ocupava. Então, como nós temos hoje, por exemplo, um prefeito de uma cidade, pelo qual ele ocupa, o governador de um estado, pelo qual ele ocupa, o líder do país, um presidente da república. Então, o rei dos filisteus na região de Gerar, ele tinha esse nome de Abimeleque. Então, Abimeleque não era o nome de uma pessoa, e sim um cargo, e a pessoa ali ocupava. O fato é que Isaac está sendo oprimido pela fome. Isaac sai de onde estava, mais ao sul, e ele vai ao norte, na região da terra dos filisteus, para morar ali na cidade de Gerar. Por quê? Porque havia fome naquela terra. Isaac ficou tentado a descer ao Egito, como seu pai, Abraão, desceu ao Egito. Só que Abraão desceu sem consultar a Deus, e sua família quase se perdeu no Egito. E Deus tem misericórdia de Isaac e já chama a atenção de Isaac. Por que descer ao Egito? O Egito, ele tinha uma região ali próxima do rio Nilo, e era o celeiro do mundo, quando todas as outras regiões entravam em seca. Então era normal que eles descessem ao Egito para não morrer de fome. E como é nessa região ali próxima ao Nilo, ao rio Nilo, tinha abundância de água, sempre tinha comida naquela região. Só que Deus fala para Isaac: Isaac, não desce ao Egito, mas permanece na terra de Gerar. Permanece na terra de Gerar. E já permanece. Isaac planta, Isaac olha 100 por 1. Mas o versículo 12, no finalzinho do versículo 12, ele nos deu a certeza de que o segredo não estava no que o Isaac plantou, a certeza de que o segredo não estava da forma de plantar, não estava em Isaac. O segredo não estava no agricultor, e era Isaac, e nem ele plantou. Ele plantou em uma terra seca. O segredo estava onde? O segredo estava porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. E eu vou pedir licença aos irmãos para tirar esse pedacinho, esse finalzinho do versículo 12, onde diz assim: porque o Senhor o abençoava, e pôr uma interrogação, para nós trabalharmos nessa noite, uma pergunta, e tentar entender por que o Senhor o abençoava. É o título da nossa mensagem nessa noite. Por que o Senhor o abençoava? É isso que nós vamos trabalhar. Por que o Senhor o abençoava? O Senhor o abençoava por algumas situações, alguns critérios, algumas coisas que Isaac fez. E a primeira delas está no versículo 1, que nós lemos, do capítulo 26, onde diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com o rei dos filisteus. Então, porque o Senhor o abençoava, porque Isaac conseguia reagir. Ele não ficou parado diante da crise. Ele não ficou morto, ele não ficou inutilizado diante da crise. Isaac reagiu. Isaac saiu dali da terra onde ele estava, Canaã, ao sul, foi ao norte, na região lá dos filisteus, na terra de Gerar, foi procurar o rei Abimeleque, ele tomou atitude. Isaac não ficou parado diante de uma crise sem saber o que fazer.
Isaac não ficou parado diante de uma crise dizendo, agora para mim não adianta. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, não tem mais o que ser feito. Não. Isaac reagiu. Então, porque o Senhor o abençoava, porque ele reagiu. Ele estava enfrentando um problema grave, sem solução, e era seca. A terra estava assolada pela fome. O cenário era de morte, não de vida. Mas Isaac reage. Isaac não ficou lamentando. Isaac não se lamentou pela crise. Ele reagiu e foi ter um Abimeleque. Tem muitos filhos de Deus, cristãos, e na hora de uma crise, trava, ou reage da forma errada. E aí Isaac está nos ensinando a reagir da forma certa. Ele ouviu a voz de Deus e Deus disse assim, Isaac, vai a Gerar. E ele foi a Gerar. Ele foi procurar um rei. Ele foi procurar a pessoa certa da cidade onde Deus mandou ele ir, independente da situação e a cidade se encontrava. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. É lamentável quando a gente age sem consultar a Deus. Lembra do marido de Noemi, lá em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5? Fala que o marido de Ruth levanta, vai até a terra dos Moabitas, Limeleque, vai à terra dos Moabitas, e lá ele adoece e morre. Ele morava na casa do pão. A cidade onde ele morava, ele saiu de Belém, Belém é a casa do pão. E ele sai e vai à terra dos Moabitas sem consultar a Deus. Porém, Isaac, embora tenha sido tentado a descer ao deserto, e era um lugar imediato de fartura e de riquezas fáceis, ele resolveu obedecer a Deus. Ele obedeceu ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Não podemos esquecer, meu irmão, o lugar mais seguro para estar não é aonde está chovendo ou deixando de chover. Não é aonde está dando muito ou deixando de dar. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é dentro da vontade de Deus. Isaac, mesmo diante de uma cidade onde estavam caos, Isaac sabia que ele estava ali obedecendo à vontade de Deus. Às vezes nós passamos por situações difíceis e nós travamos. Vamos sem saber como reagir. E aí vem a incredulidade. Diante da incredulidade, nós fazemos a seguinte pergunta: como posso sair dessa situação? Sendo que, na verdade, a pergunta da fé é: o que eu posso aprender com essa situação? Nós acreditamos que nada acontece na nossa vida por acaso. Então, quando nós passamos por uma situação difícil, uma situação dura, uma situação de seca na vida da gente, uma situação ali de sequidão, e a gente já não vê esperança, a pergunta que nós temos que fazer para Deus é essa: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu posso aprender? O que eu devo aprender diante dessa situação? Essa tem que ser a reação e a ação de um cristão. Senhor, o Senhor quer me ensinar com isso? Visto que o Egito é uma tradicional fonte de alimento, permanecer em Gerar era uma questão de fé. Ir para o Egito era mais fácil, mas pela fé, Isaac resolveu obedecer a Deus e falou: Senhor, talvez ele pensou, eu não estou vendo nada, essa terra, tudo e plantar não vai dar, mas sobre a tua palavra eu vou cavar poços, sobre a tua palavra eu vou ficar em Gerar, sobre a tua palavra eu vou plantar. Ah, querido, um ano com Deus vale muito mais
e centenas de anos sem a presença do Senhor. Gerar, Isaac, quando teve Deus ali em Gerar, abençoando ele plantou 1 e colheu 100. E os estudiosos dizem que isso se repetiu de 2 a 3 anos, essa colheita de 100 por 1. Porque Deus o abençoava. Ele precisou reagir. Se ele não reagisse diante dessa situação, nada disso teria acontecido. Porque o Senhor o abençoava, porque ele reagiu. E Deus anula as coisas óbvias e confirma a sua promessa a Isaac. E ele faz aqui do versículo 2 ao versículo 4, 4 promessas. Ele diz assim: Isaac, eu serei contigo. Ele promete a presença dele. Ele diz: Isaac, eu te abençoarei. Ele promete a providência dele. Ele diz: Isaac, eu te multiplicarei. Ele confirma a descendência de Isaac, prometida lá a Abraão, e faria dele uma grande nação. Depois Deus lhe dá a razão pelo qual está lhe fazendo essas promessas. Está lá no versículo 5. No versículo 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus havia prometido a Abraão prosperidade. Deus havia prometido a Abraão e daria ela a terra. Deus havia prometido a Abraão e faria dele uma grande nação. E Deus estava cumprindo na vida de Isaac tudo aquilo que ele havia prometido a Abraão. Visto que o Egito é uma forma, gente, de alimento fácil, como eu já disse, era mais fácil ir para lá. E às vezes muitos de nós temos deixado de fazer a vontade de Deus, porque às vezes a gente busca coisas mais fáceis, a gente é soluções mais rápidas, a gente é coisas instantâneas para resolver um determinado problema, uma determinada situação. Enquanto às vezes Deus está dizendo: vá para Gerar, vá aonde você não está vendo nada e possa operar para que frutifique, mas pela fé você vai acreditar e vai frutificar. Pela fé você vai acreditar e eu vou fazer 100 por 1. Nós estamos começando um ano, fevereiro 2023, 8 de fevereiro de 2023, estamos começando um ano. E nós precisamos reagir, meu irmão. Talvez esse ano é um ano de semeadura na nossa vida. Às vezes você tem orado por um determinado problema, um filho, uma esposa, um esposo, um seu emprego, coisa sua pessoal há 20 anos, há 30 anos. E Deus está te falando nessa noite: reaja. Esse pode ser o ano. Esse pode ser o ano. Só nós precisamos reagir. E nós reagimos diante de uma crise sendo o melhor. Isaac se tornou o melhor. Ele avou poços e se tornou o melhor avador de poços. Na sua profissão, seja o melhor. Seja o melhor engenheiro, seja o melhor professor, seja o melhor médico, seja o melhor, a melhor dona de casa, a melhor mãe, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor funcionário e a empresa que você trabalha já teve. Seja o melhor, reaja. Reaja sendo o melhor. Reaja sendo o melhor. Enquanto eles entulhavam os poços, Isaac não ficava atrás de briga. Os filisteus entulhavam um poço, Isaac fazia o quê? Ele saía e avava o outro. Aí os filisteus vieram, entulharam o segundo poço, ele saiu e avou o terceiro. Gente, às vezes a gente briga por nada. Às vezes Deus tem tanto a derramar na nossa vida e através da nossa vida, e às vezes a gente impede o derramar de Deus na nossa vida por causa das briguinhas que a gente fica por nada.
Às vezes a gente não tinha motivo para abrir. Aí a gente busca um motivo fútil para poder gerar uma briga na família, dentro de casa. Vamos parar com isso. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. E diante das crises, e diante das lutas, nós precisamos reagir. Não só reagir, nós precisamos também obedecer. O Senhor abençoava a Isaac, por ele ia obedecer. No versículo 2, nós lemos, e Deus disse assim para Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra e eu te disser. Aí no versículo 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac obedeceu. Isaac estava vivendo um momento de crise. E ele nos ensina que na crise nós precisamos obedecer sem racionalizações. Às vezes a gente é obedecer e a gente consegue entender. A gente busca o raciocínio, a gente vê se tem sentido, e aí a gente decide se vai obedecer. Não. Isaac está nos ensinando a obedecer. Mesmo diante de um cenário totalmente contrário, Isaac está dizendo assim: Deus mandou, obedeça. É isso a palavra de Deus está falando. É isso que Isaac está nos ensinando nessa noite, através dessa experiência que ele teve com Deus. E Deus tem duas ordens aí para Isaac. E a primeira foi: não desças ao Egito. E a segunda: fica na terra de Gerar. Só Isaac não discute, Isaac não questiona, Isaac não duvida, não racionaliza. Isaac obedece prontamente e pacientemente à voz do Senhor. É a primeira vez que Deus aparece para Isaac aqui. Isaac ouve, e ele não racionaliza para ver se ele vai obedecer ou não. Ele pacientemente, ele obedece. Ele aprendeu com Abraão, seu pai, a obedecer. Lembra de Abraão? Quando Deus disse assim: Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra eu te mostrarei. E Abraão fez o quê? Ele foi. Abraão, vai lá no Monte Moriá. Ele obedeceu, ele foi. Abraão, oferece o seu filho em sacrifício. Ele ofereceu. Abraão, não estenda a mão sobre o seu filho. Ele obedeceu, ele parou. Isaac aprendeu isso com seu pai. A obedecer, sabe por quê, meu irmão? A obediência, o caminho da obediência, a obediência ele nos leva para o caminho da bênção. A obediência nos leva ao caminho da bênção. Às vezes a gente não é abençoado porque a gente não é obedecer. Isaac nos ensina nessa noite a obedecer. Portanto, na crise, não fuja de Deus. Obedeça-lhe. Obedeça-lhe. Tanto Deus tem a fazer na nossa vida. E através da nossa vida, nesse ano 2023. Se a gente conseguisse ver, se Deus abrisse um pouquinho do que Ele tem projetado para mim e para a sua vida nesse ano de 2023, nós não ficaríamos do jeito que nós estamos. Nós reagiríamos mais. Nós obedeceríamos mais. Precisamos obedecer. Precisamos ser fiel. Precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. Isaac semeou na terra extraordinariamente e fez uma grande colheita extraordinária. E nesse aspecto nós destacamos aqui 2 pontos. Primeiro, semeie na terra ordinariamente. Esse texto está dizendo para a gente, essa parte está dizendo, semeie na terra ordinariamente. Está dizendo assim, seja o melhor no que você faz. Não fique ouvindo os outros, não vai dar certo. Se Isaac fosse dar ouvidos, Isaac não teria plantado, e certamente alguém tinha falado: Isaac, não adianta você pôr a semente e não vai germinar, e não chove, a terra está seca, outros já tentaram e não deu certo.
Isaías nos ensina assim, ó, não dê ouvido, não dê ouvidos, dê o seu melhor. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim, tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Faça o melhor. Faça para Deus. Faça o melhor. E é isso que Isaías está nos ensinando nessa noite. Fazer o ordinário da melhor forma possível. Isaías recusou-se a aceitar passivamente a decretação do fracasso e desafiou o tempo, as previsões, os prognósticos, a lógica, e ele semeou naquela terra. Se ele tivesse ouvido a voz contrária, ele não teria semeado e não teria colhido 100%. Isaías obedeceu. Nós precisamos aprender com esse texto. Nós precisamos aprender com essa experiência que Isaías teve na palavra de Deus. E nós precisamos reagir. Nós precisamos obedecer. Isaías olhou 100%, mas não porque a terra era fértil ou porque ele era hábil. Ele era habilidoso no que ele fazia. Não. Era porque o Senhor o abençoava. O versículo 13 diz assim, enriqueceu-se ele homem abundantemente. Teve muitos bois, vacas, servos e por aí vai. Enriqueceu muito. Porque ele experimentou o extraordinário de Deus quando ele fez o ordinário. O extraordinário de Deus não nos isenta do ordinário e cabe a nós. Para nós experimentarmos o extraordinário de Deus na nossa vida, para você, empresário, experimentar o extraordinário de Deus na sua empresa, faça o ordinário. Trate seus clientes com respeito, tenha um preço justo, pague seus impostos, respeite seus funcionários, pague bem, não engane seus clientes. Para você que trabalha em loja, para você que é funcionário, não enrole seu patrão, seja o melhor, faça o seu melhor, e você vai ver o extraordinário de Deus, aquilo que você não pode fazer, acontecendo na sua vida. Mas ele não só obedeceu, ele não só reagiu, porque Isaías, ele também conseguia esperar. É difícil. Palavra difícil. Esperar. Só esperar e obediência são como duas palavras, como se fossem irmãs gêmeas. Esperar e obediência meio que andam juntas. Para a gente esperar, a gente precisa primeiro obedecer. A gente obedece a uma palavra de Deus. A gente obedece a palavra de Deus, as promessas do Senhor. E nós esperamos, sabendo, e Deus há de cumprir todas as suas promessas. Na vida dele é fiel. Na vida dele é fiel ao Senhor. Saber esperar. É difícil esperar. Isaías vivia uma realidade de uma crise sem água. Os poços antigos foram entulhados e os novos disputados. O rei dos filisteus o expulsa da cidade de Gerá e, além disso, a inveja dos filisteus e a rejeição do rei Abimeleque traz a Isaías grandes desafios. Mas ao invés de aprenderem com Isaías essa forma de cavar poços, de produzir, eles tiveram inveja de Isaías e expulsa a Isaías. As pessoas realmente, elas não se alegram muito com o nosso sucesso, não. Não se alegram com o nosso sucesso. Vem inveja, e dentre outras coisas.
Mas nós aprendemos com Isai. Quando eles fizeram, expulsando Isai, por inveja a Isai, qual foi a reação de Isai? Isai não brigou, ele simplesmente saiu. Isai, saia. Ele saiu. Ele não brigou, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. E a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. É contra potestades espirituais do mundo tenebroso. No dia que nós entendermos isso, nós vamos brigar menos com pessoas. E nós vamos orar mais. Nós vamos buscar mais ao Senhor. Isai enfrentou a inveja e a rejeição com paciência. Muita paciência. E o Isai nos ensina, e é impossível ser verdadeiramente próspero sem saúde emocional. Nós precisamos controlar nossas emoções. Não dá para ser verdadeiramente próspero sem saúde emocional. Isai saiu da terra dos filisteus e foi para o vale de Gerar. Depois foi para Reobote, então para Beceba. Mas aonde ele foi, ele não deixou de cavar poços. Aonde ele foi, ele não deixou de dar o seu melhor. Aonde ele foi, ele não deixou de acreditar em Deus. Isai não deixou de cavar poços. Isai acreditou sempre de que Deus tinha algo melhor para fazer na vida dele. Beceba antes era um deserto, mas agora é uma cidade. Por Isai chegou ali e achou água. Eu não sei como está hoje a sua casa, a sua vida. Talvez um deserto. Mas assim como Isai, não deixe de cavar poços. Você pode transformar o seu lar em um manancial. Deus pode te usar este ano para o seu lar, para que o seu casamento seja o melhor. Seja o melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor no seu emprego. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Não deixe de cavar poços. Mesmo as circunstâncias estejam mostrando e não. Talvez alguém está me ouvindo aí na internet ou vai me ouvir depois, empresários, e hoje estão quase falidos pela situação e viveu e ainda não se recuperou financeiramente. Não desista. Não desista. Reaja. Reaja. Obedeça. Reaja. Obedeça. E saiba esperar. Esse texto nos ensina nessa noite. E muitas vezes nós temos perdido as bênçãos de Deus, porque nós temos desistido diante de lutas. Quantos lares, quantos casamentos desfeitos de lutas e vão acontecendo? E vão. Nós estamos na terra. Quando a gente tiver, e a gente vai ter problema sim. Eu sempre fui muito dura com meu marido, ou muito duro com minha esposa, ou muito duro com meu filho. Esse é o ano de 100 por 1. É um ano de uma virada. É um ano, e a partir de hoje, você pode dizer, não vai ser mais assim na minha casa. Não vai ser mais assim na minha vida, porque eu vou agir de uma forma diferente. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou obedecer a palavra de Deus. E eu vou saber esperar no Senhor. Não é tempo de desistir, meu irmão. É tempo de reagir. É tempo de obedecer. E tempo de esperar. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, no coração de cada um. Como o Senhor falou, meu Deus, o meu oração, como eu aprendi com essa palavra, quando eu estava preparando. Meu Deus, o Senhor possa completar, meu Deus, de tal forma, e o Senhor possa levantar no oração de cada um,
o desejo de reagir, o desejo ardente de obedecer ao Senhor, o desejo de esperar no Senhor a hora do Senhor, sabendo que o Senhor tem no mínimo, o melhor para as nossas casas, para as nossas vidas, para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.